dia. Bom dia. Hoje vamos falar de curvas francesas, carros e polinómios. Ui, quê? Ai, que a menina aluna não sabe! Polinómios são ferramentas que a matemática usa. A matemática e as outras senhoras. Eu sei o que são Espera, senhoras? Esquece, não é do teu tempo. Quando tiveres a oportunidade, googla por Parodiantes de Lisboa e Polilom. Polilom. Ah, e não te esqueças, hoje a sandes é com policreme. Oi? Depois do sucesso da gasosa Pitágoras, chega agora Policreme, o creme para barrar, feito com os melhores polinómios que a natureza tem para nos dar. Barre Policreme no pão, na bolacha ou simplesmente coma a talacha. Policreme, quando acaba, até blasfeme. Pode conter vestígios brutos secos ou outros monómios polissaturados. Olha, tu estás bem? Já agora é talocha e blasfemo. Não estou mais pateta do que costumo estar. É que blasfemo não rima com creme. Contra factos não há argumentos. Bem, eu vou para as aulas. Vá, bom dia. Isto é matemática! Olá, bem-vindo! Vamos a isto. Polinómios. Seguramente que já tem ou já viu algo parecido com isto. São os instrumentos de desenho usados para traçar curvas e por vezes até vêm juntos com esquadros e réguas. Isto é uma curva francesa. Não confundir com uma baguete mal cozida. Isto é uma baguete mal cozida. Isto é uma curva francesa. Já se confundir com as curvas de um Citroën 2 cavalos, não faz mal. Já explico porquê. Houve tempos em que a curva francesa era uma ferramenta essencial em desenho técnico, abundantemente usada por engenheiros, arquitetos ou designers. Havia também quem usasse as chamadas splines, que eram pedaços de madeira flexível que se fixavam numa bancada e criavam as curvas desejadas. As splines foram muito usadas no desenho de barcos, aviões e instrumentos musicais. Mas entretanto apareceram os computadores e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Foi por isso que, nos anos 60, a Citroën contactou o matemático Paul de Castelio para que ele desenvolvesse técnicas que permitissem aos computadores da época trabalhar com curvas. Nos anos 60 os computadores eram uma novidade, mas o seu uso começava a generalizar-se, em particular na indústria automóvel. Até porque, se não contarmos com isto, os automóveis são todos cheios de curvas. E que curvas! A ideia inicial era transferir os projetos em papel para suporte informático. E o objetivo final era começar a desenhar carros usando computadores e, principalmente, transferir esses desenhos para máquinas de corte e moldagem. E é neste processo que de Castelio tem o seu momento eureka. Numa altura em que os computadores ainda funcionavam a cartões perfurados e com uma memória do tamanho da de um peixe de aquário, descrever uma curva ponto a ponto ocuparia demasiada memória no computador. E assim, de Castelio criou uma forma de definir uma curva a partir de um pequeno conjunto de parâmetros. Reparem,
De Castelio criou uma curva definida por estes 4 pontos, a que chamamos manípulos. Ao mudar a posição destes pontos, a curva reage, mudando a sua forma. É como se estivesse a manipular uma marioneta. Embora não toquemos fisicamente no boneco, conseguimos fazê-lo mexer através destes manípulos. Esta técnica facilita e torna intuitiva a manipulação de curvas. Digamos que é o policreme no topo do bolo e exige muito pouca memória do computador. As curvas de Castelio são baseadas em polinómios. Um conceito matemático que qualquer estudante do 8º ano conhece e que eu, pessoalmente, trato por polis. Mais especificamente, de Castelio usou os chamados polinómios de Bernstein, um matemático russo que os estudou no início do século passado. Há 2 coisas que tornam os polinómios extremamente úteis para este tipo de aplicação. Por um lado, são simples. Embora à primeira vista tenham este aspecto complicado, só envolvem somas e multiplicações. Por outro lado, são exímios imitadores da realidade. Vou desenhar uma curva ao acaso nesta folha de papel. E agora, vou transferi-la para o computador. Magia! Bem, movendo estes pontos, os tais manípulos, posso ajustar esta linha de forma a aproximá-la da curva real. De certa forma, qualquer curva pode ser aproximada por um gráfico de um polinómio. Na verdade, foi para provar isto mesmo que Bernstein considerou aquela família de polinómios que acabaram por ficar associados ao seu nome. Mas a história não acaba aqui, até porque chamamos estas curvas curvas de Bézier. Mais ou menos pela mesma altura, Pierre Bézier, um engenheiro mecânico com doutoramento em matemática, tinha na Renault exatamente a mesma tarefa que de Castelio tinha na Citroën. Encontrar uma forma de tornar a manipulação de curvas tratável por um computador. De forma independente, Bézier desenvolveu um método ligeiramente diferente do desenvolvido na Citroën, mas que se veio a revelar equivalente ao de Castelio. Acontece que a Citroën tinha uma política de segredo industrial e os trabalhos de Castelio não foram tornados públicos na altura. Já Bézier, da Renault, divulgou publicamente o seu trabalho e hoje estas curvas são conhecidas como curvas de Bézier. Divulgar compensa. Hoje, as curvas de Bézier são uma ferramenta essencial para qualquer designer gráfico e estão em qualquer software profissional de edição de imagem. Mas também são usadas para muitas outras coisas. Por exemplo, quando move o rato ou uma janela do seu computador, para que o movimento seja mais agradável, a velocidade não é constante. Ela é definida por uma curva de Bézier. Isto é o que os informáticos chamam o feel de uma aplicação. Lembra-se daqueles movimentos bruscos que caracterizavam os robôs? Que até deu um estilo de dança? Isso eram os robôs do passado. Hoje, os robôs usam movimentos mais suaves e naturais, definidos por, imaginem, curvas de Bézier, que são baseadas em polinómios. As curvas de Bézier não são só usadas para desenhar carros, robôs ou software. Elas são usadas para desenhar quase tudo. Menos isto, claro. E vai daí. E isto é matemática!